Meus amados irmãos, começando mais uma lição. Esta lição trará edificação para todos nós. Lembrando que a primeira lição foi falar de uma promessa de um todo. Na segunda lição, a primeira foi falar de uma promessa de um todo. A segunda lição foi falar das promessas feitas para Israel. E hoje nós vamos estar estudando as promessas de Deus para a igreja. A pergunta é: quem é a igreja? Quem sabe me responder? Quem é esta igreja que a Bíblia está se referindo? Somos nós. Então, a igreja somos nós. Então, as promessas de Deus é para nós. É promessas gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação do nosso corpo, onde um dia nosso corpo será transformado. Aqui, meu amado irmão, no texto áureo vai trazer um versículo, vai abrir a nossa mente, que diz assim, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, meus amados irmãos, vimos que a primeira vez falado sobre a igreja está localizado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois Cristo vai dizer que Ele vai edificar a igreja. É Ele que estabeleceu, foi Cristo que criou e deixou bem claro que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Eu aprendo, meu amado irmão, diante daquilo que nós lemos, diante daquilo que nós estamos estudando, que Jesus, ele dá esta autoridade, para a igreja. Que quando vai dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, sendo que a igreja ela é muito importante na terra, e a igreja ela tem um poder sobrenatural. Este poder vence o mal. Então o inimigo ele não tem força suficiente para poder parar a igreja ou para que a igreja venha desistir. Porque a Bíblia vai dizer: quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar? Será a morte? Será a tribulação? Então nada pode nos separar de Deus. Sendo que a igreja foi criada pelo próprio Deus, criada, gerada na vontade de Deus. Então nada pode parar, nada parou a igreja de Deus, da igreja crescer. Lembramos de quê? Lembramos dos apóstolos, lembramos da igreja primitiva, onde surgiu uma grande perseguição para poder parar a igreja. Parar a igreja. Só que a igreja, ela crescia. Ela só crescia. Quanto mais maltratava, quanto mais batia, quanto mais matava, quanto mais prendia o povo, mais o povo crescia. A igreja crescia e nada pôde parar a igreja do Senhor. Lembra que teve uma grande perseguição, que um dos discípulos chamado Tiago, ele foi morto pelo faraó, foi morto pelo rei. A espada foi deceptada, a sua cabeça. E o povo, e Pedro foi preso. Que a igreja tinha acabado naquele momento. Não, a igreja começou a crescer mais e mais. A igreja ela saiu de Jerusalém e foi para toda aquela circunvizinhança e começou a pregar a palavra de Deus. Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, foi expandido através da igreja do Senhor.
Mas o Senhor, Ele fez promessas para o seu povo. Promessas essas que já podemos contemplar e dizer que já foi concluída alguma parte dessas promessas. E qual foi? A promessa do revestimento de poder, de uma capacitação. Então, Cristo diz que derramaria sobre a igreja este poder. E foi Atos capítulo 2 que a descida do poder, a descida do Espírito de Deus, um revestimento para o povo, isso aconteceu. Então foi uma das promessas que já se realizou para a igreja de Cristo. E aqui nós vamos ver 3 pontos, os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro ponto, apresentar as promessas de Deus para a igreja. Segundo, pontuar as promessas com a execução da grande comissão, uma missão dada para a igreja. E terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar estas promessas. Quais são as condições para viver e para desfrutar dessas promessas? Nós vamos ver na nossa revista, vamos ver a natureza das promessas de Deus para a igreja. Um princípio que vai abrir a nossa mente para nós compreender. Vamos ver com exatidão o propósito de Deus para a igreja do Senhor. E os 3 pontos já nos chamam a atenção, que é a promessa de sinais sobrenaturais. Então, o sobrenatural, o natural, nós conseguimos ver e fazer o natural. Mas o sobrenatural, quem pode fazer é somente Deus. Então a igreja, ela viveu o sobrenatural e ela está vivendo este sobrenatural. E outra coisa importante é que acompanha este sobrenatural o revestimento de poder, uma capacitação dos discípulos, ou melhor dizendo, da igreja, né? A igreja recebe esse revestimento. E ponto 3, que esta espiritualidade, ela passa a ter uma instituição. E esta instituição é o templo, a igreja reunida com um propósito e esta comissão, esta responsabilidade de fazer a obra de Deus. Mas aqui na introdução, e você pode me acompanhar na sua revista, introdução, você vai ver assim, ó, a igreja de Cristo é portadora das promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e se agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver estas promessas de Deus. Então, a igreja, ela é o alvo de Deus. E o alvo, este alvo é bênção sobre a igreja. Ela foi idealizada por Deus e edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Veja só, aqui, meu amado irmão, onde o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e o Filho Jesus Cristo e também o Espírito Santo, ele age na vida da igreja. O Pai, ele idealizou. Cristo, ele estabeleceu nesta terra. E o Espírito Santo, ele agora acompanha e direciona e comanda a igreja de Cristo. Sendo que
não é no poder nem na vontade humana, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o quê? Uma direção, um direcionamento, né? Do Espírito Santo. É Ele que nos conduz. E é bem certo que quando nós abrimos a Bíblia para estudar, Ele está ali nos capacitando, Ele está ali nos ensinando. E muitas das vezes nós dizemos assim: não, eu não sei pregar, eu não entendo a Bíblia. Mas realmente, meu amado irmão, o natural, muitos estão vivendo o natural. Muitos, se você perguntar para as pessoas do mundo, eles vão dizer: eu não entendo, eu não consigo entender a Bíblia. Eu conheço a história, mas eu não consigo entender o real propósito de Cristo. Sendo que, meu amado irmão, que quando nós confessamos o nome de Cristo, nós recebemos o poder de Deus, recebemos a essência, recebemos o Espírito de Deus, e agora nós passamos a falar aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele nos manda. Então, onde nós estivermos, quando nós falar, o Espírito de Deus, Ele brada e fala segundo a necessidade. E qual é o propósito disso? Vou dizer agora qual é o propósito do Espírito de Deus, porque Cristo ele disse: eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador. Vós não vão ficar órfãos, vós não vão ficar só. Nós temos o Espírito de Deus. Este Espírito, meu amado, tem uma finalidade. Qual é? É que quando nós pregamos para alguém, quando nós falamos do amor de Cristo, aquela pessoa ali é impactada. Não por nós. Quem somos nós, né? Somos a mera ferramenta de Deus. Mas que quando nós falamos, arde no coração da pessoa, do ouvinte, né? A pessoa que está ouvindo aquilo que nós estamos falando de Deus. Mas sendo que é o Espírito que está tocando nela. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem vai reconhecer que é pecador, vai reconhecer que necessita de Deus, vai reconhecer que precisa da intervenção de Deus para poder caminhar numa vida e viver uma vida espiritual. Meu amado irmão, quando nós falamos no amor de Deus, a importância que quando nós falamos do ouvinte ouvir, ele vai ser impactado com a palavra. Não é minhas palavras bonitas, não é as tuas palavras bonitas que vai trazer um pecador para a igreja, mas quem convence ele é o Espírito Santo. Note, meu amado irmão, que ele vai vir por conta própria. Você não vai lá pegar na mão dele e trazer para a igreja. Ele vai vir porque o Espírito de Deus convenceu ele que ele necessita das misericórdias, que necessita de Jesus. Ele pode morar onde for, mas ele sai de lá. Digo por mim, quando eu confessei o nome de Cristo, eu vinha lá do Dourado de bicicleta para se congregar aqui no São Jerônimo. Isso há mais de 16 anos, para a glória de Deus. E quem foi que me trouxe? Foi o pastor, foi o obreiro, foi eu. Foi eu que fui transformado pelo Espírito de Deus. E o Espírito me trouxe para o local de refúgio, que é a igreja. É um ministério que tem cuidado, que cuidou de mim e assim cuida de muitas pessoas. Então, meu amado, nós somos apenas uma ferramenta. E as pessoas têm que entender e parar de se achar, porque quando uma pessoa está louvando, aquela unção ali não é dessa pessoa, mas é aquilo que está dentro dela, que é o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa está louvando cheio do Espírito, as pessoas que estão ouvindo serão impactadas, mas é o Espírito de Deus tocando na vida dela. Nós somos apenas uma ferramenta. Vejam
já vi muitas pessoas prepotentes, né? Cantores, pregadores, que se acharam o tal e hoje não é aquela mesma pessoa, não tem aquela mesma unção, porque eles se exaltaram. E quando eles foram exaltados, eles se encheram do eu, eles caíram. Você conhece algumas pessoas, eu também conheço alguns levitas, alguns pregadores que se acharam e hoje sumiu no mapa. Ele era conhecido, mas quem fazia ele conhecido era Deus. Então nós temos que aprender que nós somos apenas um instrumento de Deus. Voltando aqui para a aula, meu amado irmão, vamos agora ver a natureza das promessas de Deus para a igreja. Primeiro ponto, a promessa de sinais sobrenatural. Você acompanha aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, né? Versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa. Cristo agora, meu amado irmão, chama esses homens com responsabilidade e comissiona eles para uma missão, né? Uma missão de pregar a palavra de Deus, sendo que vai acompanhar essas 3 palavras, que é: ide, ensine e batize. O Senhor está dizendo aqui, meu amado irmão, que quando uma pessoa confessa o nome do Senhor, ele passa agora a ser conduzido por Cristo. E o Senhor está dando direcionamento às pessoas que vieram até Cristo. Nós que viemos até o Senhor vai dizer agora: ide, ensine e batize. Aqui foi a responsabilidade para os discípulos, né? Para a igreja, de fazer, de propagar, de levar o Evangelho de Cristo a todos. Ide. Nós confessamos o nome de Cristo com o propósito de ser mudado, sim, mas o Senhor, Ele quer algo muito mais. Ele confia aqui e acredite, meu amado irmão, todos nós somos um evangelista, todos nós somos um missionário, porque nós temos uma boca. E esta boca, ela faz que nós leve a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados. E você tem esta missão de fazer o id do Senhor. Pai, Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, o Senhor vai dizer: ide, ensine e batize. Isso não é uma responsabilidade para um discípulo, né? Marcos 16, nós vamos ver aqui, ó, Marcos 16. Temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Desta forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Uma confirmação, uma promessa de evangelização. Note, meu amado irmão, que a igreja de Cristo agora ela tem esta responsabilidade de proclamar.
proclamar a mensagem de arrependimento e de salvação. E que os milagres serão notórios. O que está dizendo em Marcos 16, no último capítulo, né? No último capítulo de Marcos, vai dizer, né? Vai dizer o quê? Deixa eu colocar aqui. Olha que interessante. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Então, meu amado irmão, é uma promessa de confirmação de evangelização, assim como diz aqui o primeiro ponto, que haveria sinais. E estes sinais é estabelecido por Deus, operado pela igreja. Olha só que a palavra-chave é igreja. A igreja do Senhor, ela tem esta incumbência de fazer o ide do Senhor, levar a palavra de Deus para toda criatura, pregar para toda criatura. E o Senhor, ele deu poder e autoridade para repreender todo o mal. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver o ide, ensine e batize. Marquei aqui na minha revista: ide, ensine e batize. A promessa da confirmação da evangelização. Então, na maneira desse primeiro ponto, vemos que os sinais são sobrenaturais, feita pela igreja de Deus. No ponto 2, vamos ver o que? O revestimento de poder. Agora chegou onde eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que por si só uma pessoa ele aceitará Cristo, sim ou não? Por mim mesmo eu posso trazer uma pessoa à força para a igreja? Não. É o Espírito de Deus. Olha só o que vai se confirmar o que eu estava falando. É que vamos receber, e nós recebemos o Espírito de Deus aqui, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seu discípulo em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação. De quê? Capacitação espiritual. Para quê? Para a proclamação do Evangelho de Cristo. E é preciso o quê? Vamos precisar de quê? Receber a virtude do Espírito. Para quê? Para proclamar, para ser capacitado e para proclamar o Evangelho, é preciso receber a virtude do Espírito de Deus. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas. As boas novas de salvação. Além do poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunha de Cristo. Aonde? Na nossa família, no bairro, cidade ou nação. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para que? Evangelização. Então, meu amor, acontece que quando eu recebo
esta capacitação, o Espírito de Deus, então vamos ver o quê? Que nós ficaremos. Então, meu amado irmão, vamos ver que a promessa de revestimento, nós vamos ver o quê? Promessa de revestimento de poder. É preciso o quê? O Espírito de Deus, né? Nós vamos receber a virtude do Espírito de Deus. Para que isso? Diante aqui da nossa revista, para que eu vou receber a virtude do Espírito? Para quê? Para uma capacitação espiritual. Para o quê? Proclamar o quê? O Evangelho de Cristo. Proclamar, vamos ser capacitados para poder levar a palavra de Deus. Mas também acompanha o que, meu amado irmão, que vai nos dizer aqui, além do poder de proclamar, além de nós ser capacitados, isso vai gerar o quê? Uma testemunha. Testemunha de quem? De Cristo. E onde que nós vamos testemunhar? Onde nós vamos mostrar que nós somos pessoas diferentes e que nós recebemos este Espírito aqui, ó, o Espírito Santo. Onde é que nós vamos mostrar que nós somos testemunhas? Na família, no bairro, na cidade e na nossa nação. Então, os outros vão ver que nós somos pessoas transformadas e capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto é o quê? Sinais sobrenaturais daqueles que recebem o poder de Deus. Vai fazer coisas extraordinárias, né? No segundo ponto, vamos ver que essa virtude, ela tem seu significado de capacitação. Não se esqueça, capacitação. Terceiro ponto vai dizer promessas espirituais para a instituição espiritual. Vamos ver aqui, ó. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja ela foi forjada espiritualmente em Cristo. Como nós falamos lá, né, no início, ela foi idealizada por Deus, estabelecida por Cristo. Então a igreja foi estabelecida por Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus capítulo 16, 18 vai dizer: edificarei a minha igreja. A igreja, ela aparece pela primeira vez no Evangelho segundo Mateus. E Cristo vai dizer: eu edificarei. Ele vai edificar a igreja. Então nós temos um dono, né? É Ele que comanda, é Ele que conduz. Então nós somos edificados através do Senhor. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. O que é uma eclésia? É um termo que remota a uma reunião de pessoas chamadas no mundo para participar ativamente do reino de Deus. Por que, meu amado irmão, vai aparecer essa palavra eclésia? Porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então, as referências estão aqui, que é uma reunião de pessoas que foram chamadas para participar ativamente para o reino de Deus.
Então a igreja, ela não pode estar parada. Muitas pessoas dizem, não, quero ficar só no meu cantinho ali, quero ficar só na minha cadeirinha, quero ficar só no meu cantinho. Nós, igreja do Senhor, como foi falado, nós temos responsabilidade. Responsabilidade essa de proclamar o Evangelho do Senhor. Não foi bom, né? Alguém pregar pra gente? Não foi bom alguém orar por nós? Então nós temos que fazer da mesma maneira. Tem que estar o quê? Ativamente. Tem que estar ativo, fazendo a obra de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, é uma instituição espiritual. Tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, meu amado irmão, a igreja ela é conhecida porque como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Nós, meu amado irmão, somos o corpo, onde a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Vai dizer também que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E também diz que nós somos a noiva de Cristo, onde o Senhor ele vai vir buscar a sua noiva para a festa, né? As bodas, o casamento. Então, meu amado irmão, nós somos esta igreja que a Bíblia está se referindo, que foi criado, constituído por Deus. Amém? Resumo da nosso primeiro ponto vai dizer: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Então, meu amado irmão, vemos esses três pontos: o sobrenatural, vemos o revestimento e vemos que a igreja é constituída por Deus. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta para nós passar para o ponto 2? Amém? Ponto 2. Eu quero agora pedir meus amados irmãos para me ajudar aqui na leitura. Vamos ver o que? As promessas de Deus para a igreja. Glória a Deus. Vamos, Valéria, lê aí o primeiro ponto, em nome de Jesus. Ponto 2. As promessas de Deus para a igreja. Pode ler. Salve a todos com a paz do Senhor. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Vemos, meu amado irmão, a promessa de vida eterna. Então, a pergunta que eu quero lançar para os meus amados irmãos: qual é a primeira e grande promessa feita por Deus, feita por Cristo à igreja? Alguém sabe dizer? É a vida eterna. Então, meu amado irmão, aqui ó, desde o primeiro dia do seu arrependimento de fé,
nós temos esta promessa. No momento que nós confessamos o nome de Cristo, a promessa, a primeira promessa. Qual foi a primeira promessa? Vida é eterna. Não é isso que nós pregamos? Não é isso que pregaram para nós? Que Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E muitos pregam, e nós pregamos e dizemos que essa vida aqui é passageira. Esse é apenas um momento aqui nesta terra. O que está valendo, meu amado irmão, é após a morte, que vai ser vida eterna ou sofrimento eterno. Esta é a primeira grande promessa de Cristo, a vida eterna. Esta é a primeira promessa. Então, eu sempre costumo falar e dizer que nós temos dois chamados. O primeiro é um chamado universal para a salvação, aqui ó, a vida eterna. Um chamado salvífico para todos aqueles que confessam o nome de Cristo. Mas o segundo chamado é aqueles que irão fazer a obra de Deus. Aqueles, meus amados irmãos, que vão ter um desejo de fazer algo mais, de ser um evangelista, de ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um missionário, pastor. Então essas pessoas têm um desejo a mais de crescer na obra. Primeiro é um chamado universal, salvífico, né? E o segundo é um chamado específico, que as pessoas elas passarão a fazer a obra de Deus. Sendo que eu discordo, meu amado irmão, como eu falei aqui, tem pessoas que querem ficar apenas ali no cantinho dela, né? Mas cada um é cada um. Mas nós, a igreja, aí quando fala igreja, não está falando de crente, né? Não, um crente, está falando do geral. E o Senhor está dizendo que responsabilidade, comissionou a igreja geral para fazer a obra do Senhor. Não é obrigado você pregar só no púlpito, né? Você pregar só na igreja. Você também pode pregar na sua casa, na sua família, no bairro ali, na cidade, onde você for, você prega a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor. Então, meu amado, fazer a obra de Deus. Segundo a nossa revista, a promessa da vida eterna é a primeira promessa que Cristo faz. Mas isso surge quando? Aqui é o próprio mundo vai responder. Quando crê. Quando crê, ele é salvo pelo Senhor. Ele torna o quê? Membro do corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo. Então, meu amado irmão, quando ele quando confessa o nome do Senhor, ele tem direito à vida eterna e se torna um membro do corpo de Cristo. Ele se torna um membro do corpo de Cristo. A primeira promessa, não se esqueça, a natividade. A primeira promessa que Cristo faz é a vida eterna. Amém? Ponto 2. Quem vai ler? Maninho? Leia. Promessa de poder. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos, em que os sinais e os milagres de Deus
possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo, e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente de vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. É o que? Promessas de poder. Promessas de poder. Aqui, meu amado irmão, entra em concordância. Entre concordância com quem? No segundo ponto do primeiro ponto que nós lemos, que fala sobre poder, sobre revestimento, sobre capacitação. Então, meu amado irmão, você vê aqui seguindo uma ordem da nossa revista. O segundo é a promessa, a primeira é a promessa de vida eterna. Promessa de vida eterna. E seguindo um raciocínio, logo após, quando a gente participa, agora nós se tornamos um membro do corpo de Cristo, o Senhor está dizendo que vai derramar esta promessa aqui para todos, toda a carne, todos aqueles que querem, eles serão revestidos de poder, que é a virtude do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, seguindo este raciocínio, depois que nós fazemos parte, e nós podemos dar exemplos, né? Como foi dito aqui, neste ponto, você vai ver que não é algo difícil de nós entendermos, sendo que a resposta está na própria revista, vai nos dizer que os apóstolos, eles experimentaram naquele tempo, e ao longo da história foi confirmado este poder através do Espírito. Assim, meu amado irmão, como Deus operou lá naquele tempo, assim nos dias de hoje o Senhor também tem derramado da sua glória. Ele também tem o que? Batizado, né? Dizendo aí, né? Batizado no Espírito, que é um revestimento de poder. Digo, meu amado irmão, e muitos aqui sabem, aqueles que foram revestidos de poder, eles passaram agora a ser pessoas diferentes. Outrora nós vivíamos de uma forma e hoje nós vivemos completamente diferente. Aqueles que verdadeiramente foram revestidos de poder, agora eles foram capacitados, agora eles não desistem por qualquer coisa, porque vemos na Bíblia que um exemplo bem conhecido foi o exemplo de Pedro. Exemplo de Pedro. Pedro antes e depois. Alguém se lembra do apóstolo Pedro? Antes e depois. Antes ele fez o quê? Ele negou que conhecia Cristo por 3 vezes, né? Depois que ele negou 3 vezes, o cara contou. Porque Pedro, ele era meio afoito. Pedro disse: não, Senhor, muito levar o Senhor, eu vou também. Aí o Senhor disse: Pedro, hoje mesmo vai me negar 3 vezes. Acontece, meu amado irmão, que isso aconteceu, né? Pedro nega que conhece Jesus por 3 vezes. Na 3ª vez ele jurou que não conhecia a Cristo, porque se ele dissesse que conhecia, né, seria crucificado. Mas isto é errado? Uma pessoa ter medo? Não. O importante é que nós vamos ver o regresso de Pedro, né? O desenvolvimento de Pedro, que foi depois que ele recebe o quê? O Espírito Santo. Agora ele passa a perder o medo, ele se tornar agora mais ousado,
Prenderam Pedro. Note, meu amado irmão, na passagem de Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 2, depois da descida do Espírito sobre Pedro, quando prende Pedro, Pedro está com maior tranquilidade lá na prisão, Mateus. Ele estava dormindo. Ele estava condenado à morte, ele ia ser morto. Ele estava despreocupado. Mas não foi naquele dia que ele foi morto. Mas quando chegou o dia da morte de Pedro, porque Pedro ainda tinha uma missão. Porque a missão, você vê que Tiago e Pedro estavam presos. Tiago, ele morre, porque acabou a missão de Tiago. Ele foi martirizado, queimado, morreu em prol do Evangelho, em prol da causa. Mas Pedro ainda tinha uma missão. A missão é essa de ganhar alma, de estabelecer igreja, de pregar a palavra. E Pedro, meu amado, foi solto naquele dia, né? Mas quando chegou o dia da morte de Pedro, um dia que ele foi martirizado, porque todos, exceto um, todos os apóstolos foram martirizados, menos João, né? Mas quando chegou o dia da morte de Pedro, né? Ele foi, assim como diz os estudiosos, que ele foi crucificado, morte. Ele foi não é? Aí ensinando ele, professor? Dois S, é? Fica. É com C esse aqui, né? Não é S? Sim? Crucificado. Foi. A morte, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Viu? Ele não era digno de morrer, que nem Cristo assim, de braços abertos, mas ele ficou de cabeça para baixo. Mas ele não negou, ele foi fiel. Depois do revestimento, note que teve um revestimento sobre Pedro. Pedro desceu sobre ele uma unção, poder, o Espírito de Deus, e ele foi revestido de poder. E ele não negou mais Cristo. Ele poderia negar, não conheço Jesus não. Mas ele disse, eu conheço, eu vou morrer em prol da causa. Então Pedro, ele foi revestido de poder. Então é isso, promessa de poder. Promessa de poder é ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto. O terceiro ponto é a promessa da glorificação do nosso corpo. Só você? Só você aqui é? Não é assim não. Tira o S, deixa só o C. Crucificado. O ponto 3, vai. Olha aí. A promessa da glorificação do nosso corpo. O mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra as promessas da vida do Senhor, varões galileus. Porque estáis olhando para o céu, em Jesus que dentre vós foi recebida em cima do céu, há de vir assim como para o céu e vestir-se. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando o nosso corpo é glorificado, veremos face a face, e conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa. A terceira promessa vai ser o quê? A glorificação do nosso corpo. Sempre que nós falamos que a nossa morada não é nesta terra, sendo que esta promessa irá acontecer. O nosso corpo será glorificado. Assim existe o quê? A fé. A fé gera que nós vamos crer, acreditar que quando nós partimos dessa,
o nosso corpo ele será mudado. Então, a glorificação do nosso corpo. Nós seremos o quê? Nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, veremos. Quando o nosso corpo glorificado, veremos a face e conheceremos como também Ele nos conhece. Assim a Bíblia vai dizer que hoje nós estamos no corpo corruptível. Nós vamos se revestir, meu amado irmão, deste corpo, porque a Bíblia é bem certa. E o apóstolo Paulo, trazendo o ensinamento a Tessalonicenses, vai dizer que quando chegar aquele grande dia, que é o grande dia da glorificação, onde Cristo vai vir buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo, o seu corpo será transformado. Eles primeiro serão transformados, e nós que estamos vivos serão mudados. No corpo que é corrupto, ele se revestirá na incorruptibilidade. O nosso corpo agora será o corpo de Cristo. Assim também a nossa mente será mudada. Assim como está dizendo aqui, né? Vai dizer assim: veremos o Senhor face a face. Assim como Ele nos conhece, nós vamos conhecer também. 1 Coríntios 13:12. Olha só, meu amado irmão, uma coisa que faz nós meditar, que quando chegar aquele grande dia, quando nós estivermos ali sentados na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, com todos os profetas, os reis, quando nós estivermos todos reunidos naquele grande banquete celestial, nós não vamos sair de mesa em mesa, de pessoa em pessoa. E cadê Abraão, hein? Deixa eu ver se eu vou encontrar Abraão. Cadê Isaac? Não, você chega lá, você já está com a mente de Cristo, a mente além da nossa mente aqui, da nossa compreensão humana. Quando nós chegar lá, primeiramente é o Senhor Jesus, né? Abraço, Senhor Jesus, obrigado. Vem face a face a Cristo. Lógico também que a gente revela os profetas, o profeta Elias. Vai lá, né? O profeta Elias. O Senhor orou lá e o fogo caiu, teve fé. Mas a nossa mente vai estar mudada. Se a nossa mente não estiver mudada, meu amado irmão, vai ser difícil, né? Porque vai chegar lá, chefura, a irmãzinha ali, aquele irmão, eu pensava que ele não ia se salvar, mas ali, ó, falava da vida dos outros, é o quê? Ia ter contenda aí, ó. Mas a nossa mente vai ser mudada. Nós vamos ter a mente de Cristo, porque hoje nós julgamos. A pessoa quer ter uma mudança de vida e muitas vezes nós não aceitamos. Uma pessoa, um homicida, ele matou uma pessoa e se converteu. Muitas pessoas não querem estar perto dele, mas Deus perdoou porque ele se arrependeu de coração. Mas nossa mente humana, nós não conseguimos, porque nós somos um corpo corrupto. E se ele matou, se ele roubou, se ele foi preso, nós, na nossa mente, não sei se vocês não estão entendendo, nós não queremos nem falar muito com essas pessoas. Nós queremos ficar quanto mais longe, porque nós estamos no corpo corrupto. Mas quando nós estivermos no corpo glorificado, aí a gente tem um assunto aqui. Quando nós estivermos no corpo glorificado, meu amado irmão, nós vamos ver a Cristo, a nossa mente vai ser mudada, nós vamos conhecer e vamos entender tudo do princípio ao fim, aos propósitos de Deus. No ponto 2, meu amado irmão, nós vamos ver que as promessas são essas. São muitas promessas, mas a que nos chama a atenção são essas três. Qual é a primeira? Da vida eterna. Diga, vida eterna. Segunda, promessa do revestimento de poder. Diga, promessa de poder. Terceiro, promessa
da glorificação. Promessa da glorificação do nosso corpo. Então são as promessas que Cristo tem feito para quem? Quem é que Cristo tem feito essas promessas para quem? Para nós. Nós somos quem? A igreja. É o assunto da nossa aula de hoje. É a igreja. Promessas feitas para a igreja. Eu quero fazer, se os irmãos estão atentos mesmo, eu quero perguntar os meus amados irmãos: qual foi a promessa que Cristo fez e já aconteceu? Quem sabe dizer? Levanta a mão. A promessa que já aconteceu. Promessa que Cristo, Jesus, o Senhor Jesus fez, que já aconteceu. João 14. E iria, preparava os lugares e enviaria o Consolador, Espírito Santo, né? Que ele enviaria, né? Consolador, Espírito Santo. João 14. Espírito Santo. Ele disse que ia e enviaria. É preciso eu ir para enviar o Espírito Santo. E o acontecimento foi em Atos 2, né? Atos 2, que foi o derramamento do poder de Deus, que é através do Espírito Santo de Deus. Então já aconteceu, né? Agora eu quero perguntar aos irmãos: uma promessa que Cristo fez que ainda está para ser cumprida, ainda vai acontecer? A volta de Jesus. Jesus vai vir buscar o povo, né? Vai vir buscar quem? Cristo vai vir buscar quem? A igreja. A igreja do Senhor. É preciso nós estarmos preparados para gozar ou se alegrar com esta promessa, né? Promessa do arrebatamento da igreja. Amém? Ponto 3, quem vai ler? O ponto 3, meu amado irmão, vai falar assim: condições para viver as promessas de Deus. Quais são essas condições que a igreja deve cumprir, que a igreja deve viver para poder desfrutar das promessas de Deus? Quem vai ler? Jonas. Vai, Jonas. As condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso foi imputado como justiças. Nestes últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. As condições para viver a promessa de Deus, segundo aqui nós estamos estudando, são 3 coisas. Já quero passar para os amados irmãos, 3 coisas. É preciso o quê? É preciso condições para desfrutar as promessas. Primeiro, crer. Segundo, ser fiel. Botar fiel. E terceira, obedecer. Obedecer é um O, um B e um C, né? Alfabeto grande. Então, meu amado irmão, a Escritura ela nos mostra que temos que
perseverar na fé em Deus, para viver um tempo de cumprimento nas suas promessas. A Bíblia fala que, aqui um exemplo, né? Que Abraão ele recebeu a promessa de que seria um pai das nações, e ele fez o quê? Ele creu. Então ele perseverou na fé. Ele perseverou na fé, ele creu. Então, meu amado irmão, quais as 3 condições para viver as promessas de Deus? É preciso o quê? Crer. Deus fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante e de ouvido, diretamente do Senhor. Atos 1:1. Não importa o tempo que passa, nós apresentamos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou os bens, os filhos e saúde, manteve fiel. Jó 1:21. Como Daniel lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tornamos às palavras de Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí, o que é interessante para nós poder desfrutar das promessas é ser fiel. E os 3 exemplos que foram os discípulos, Jó e Daniel. Os discípulos, meu amado irmão, eles mantiveram fiel ao Senhor e desfrutaram do poder e da glória de Deus sobre a vida deles, né? Eles passaram a vivenciar, a ver e a ter a presença de Deus, porque eles creram, eles tiveram fé, eles foram fiel no propósito de Deus. E que nós vemos o quê? Acreditar, nós vamos crer, nós vamos estar fiel diante de Deus. Quais são os 3 exemplos? Discípulos, Jó, né, que é a história de Jó, fala de fidelidade, né? E de Daniel também, que ele foi fiel, ele recusou aquilo que foi estabelecido pelo rei, mas ele resolveu ser fiel até o fim. Por quê? Porque está aqui diante dos nossos olhos. O que é que nós vamos ganhar? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Se nós formos fiéis, nós vamos ganhar o quê? Coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vida eterna, né? A vida eterna com o Senhor. Então é importante nós ser fiel. Terceiro e último ponto, é preciso o quê? Obedecer a Deus. É um dos pontos mais que nos chama a atenção. Faltou aqui o D e o C. Quem vai ler? Olha aí. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na sua vida na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era para os discípulos ficarem, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Assim é o tempo de estar na promessa de Deus em santa obediência. É preciso nós estarmos em obediência. Tem pessoas que não entendem, né? Preferem sacrificar, sendo que o mais importante é obedecer. Lembramos de algumas pessoas que saem, os irmãos que conhecem, algumas pessoas saem andando por quilômetros e quilômetros a pé para pagar uma promessa ou fazer uma promessa, sendo que depois dali vem uma desobediência, começa a fazer o que não é para fazer. O que é que valeu de andar sei quantos quilômetros e chegar ao ponto que Deus não vai aceitar aquela oferta? Sendo que o importante é obedecer. Se eu estou aqui em obediência com o Senhor,
eu vou desfrutar das promessas de Deus. Não precisa eu subir uma serra de joelho, uma escada de joelho. Não precisa, meu amado, ficar de joelho orando em cima de milho ou de areia, de pedra, sendo que Cristo Jesus, Ele já pagou na cruz e nos comprou. Então nós vamos obter os céus através da obediência, através de quando nós abrimos a boca e confessamos o nome de Cristo. Cristo já pagou o sacrifício, então eu não vou fazer sacrifício. Sendo que, meu amado irmão, o que está dizendo aqui é obediência. Nós sendo obedientes, nós vamos alcançar misericórdia. Nós sendo obedientes, nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Vamos ver aqui novamente o que é que Samuel está dizendo. 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Aqui o exemplo foi dos discípulos. Note, meu amado irmão, que quando Cristo ele sobe, ele vai subindo para a glória, na ascensão. Conclusão: a promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus e Salvador, a promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são de grande valor espiritual. Como a igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual, por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então, meu amado irmão, concluindo a aula de hoje, nós vemos que para nós, sendo que nós somos a igreja do Senhor, para ver, para desfrutar, é preciso muitas coisas, é preciso crer, é preciso ser fiel, é preciso obedecer, que tudo isso aqui se cumpre em nós. Nós temos promessas feitas para a igreja. Nós, meu amado irmão, temos vivenciado nesses últimos dias o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus.